Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui hoje para meditar no capítulo 3 de Hebreus, que vai ser um momento de bastante aprendizado e edificação para todos nós. Nesse capítulo, o autor ele enfatiza que Cristo é superior a Moisés, tal como o filho do dono de uma casa é superior a quem trabalha, aos servos dessa casa. Essa analogia provavelmente chocou a muitos dos primeiros judeus cristãos que tendiam a fazer de Cristo apenas um outro profeta, embora maior de todos os profetas por ser o Messias. Esses tinham sido treinados para pensar sobre Cristo segundo os termos mosaicos, ou segundo a forma que Moisés especificou, cumprindo e pregando a lei mosaica. Entretanto, Cristo era grande demais para ser mera extensão de Moisés e de sua missão. Sua missão era separada e muito maior que a de Moisés, como cumprimento e função de tudo quanto Moisés prefigurava. Ou seja, Cristo ele não veio apenas para dar continuidade ao que Moisés começou, diferente do que muitos acreditavam. Pelo contrário, a sua missão ela vai, ou melhor, foi muito além do que aquilo que Moisés poderia fazer e alcançou muito mais pessoas da qual a missão de Moisés alcançou. Afinal de contas, Cristo, a missão dele como apóstolo e sumo sacerdote, nesse capítulo, apóstolo nós estudamos lá em Timóteo, que diz respeito a alguém que é enviado para cumprir o propósito, ou como embaixador em nome de um rei. Mas Jesus, ele veio para cumprir aquilo que ninguém poderia cumprir em seu lugar. Ele veio para fazer aquilo que nenhum homem poderia fazer, somente ele. O versículo 1 diz: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Nesse versículo 1, o escritor começa com a seguinte fala: Por isso, santos irmãos. Isso nos diz que não tem como ser irmãos e logo filhos de Deus se não forem santos. Isso é legal. Só são irmãos e, consequentemente, como irmãos, filhos de Deus, aqueles que são santos, aqueles que são separados, aqueles que tiveram de fato um encontro com Deus. Não tem como eu chegar para uma pessoa do mundo, chegar para uma pessoa que não teve um encontro com Deus, que não foi regenerada, que não foi santificada, e dizer que ele é meu irmão em Cristo. Por quê? Porque ele não foi santificado por Deus ainda, ou pela palavra. Sendo assim, não tem como ser irmão, não tem como ser filho de Deus se não for santo. Se somos filhos de Deus por Cristo Jesus, teremos que ser santos como Ele é. Vocês que são participantes da vocação celestial, isso nos diz respeito à chamada de Deus, participantes da vocação celestial. Inclusive a palavra eclésia, que é igreja em grego, ela nos traz esse sentido de vocação celestial. Por quê? Porque a palavra eclésia, ela significa, todos nós sabemos, né? Isso é textual nos cultos de missões, vamos assim dizer, nos diz respeito ou melhor, a palavra eclésia, o significado dela é tirados para fora. Tirados para fora. E aí nos cultos de missões nós vemos os nossos irmãos aplicando tirados para fora
no sentido de que nós não fomos chamados para ficar entre quatro paredes, no caso que é a igreja, mas que nós devemos sair da igreja e ir para o mundo pregar a palavra de Deus. Isso até tem, no fundo, o sentido é bom, mas não é se formos para a exegese bíblica, nós vamos ver que não é esse o significado da palavra eclésia. A palavra eclésia significa tirados para fora, e isso acontece na vida da igreja, porque isso se aplica à igreja, tanto que é traduzido para o português eclésia, igreja mesmo, reunião, e isso acontece em duas etapas. Isso acontece quando Jesus nos chama. Nós estávamos perdidos no mundo. Aí essa vocação celestial que o escritor dos Hebreus está deixando claro aqui, ela acontece. A graça nos encontra e aí nós somos tirados do sistema mundano, tirados para fora do sistema mundano. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que prostituía não fuma mais. Eclésia, tirado. Nós fomos tirados desse sistema. E isso também tem um sentido escatológico. Por quê? Porque nós fomos tirados do sistema mundano, mas nós ainda não fomos tirados do mundo. E aí, quando Jesus descer até as nuvens, e a igreja, como uma noiva, ir se encontrar com ele nos ares, aí alcançaremos o sentido pleno da palavra eclésia. Aí nós seremos tirados de forma plena do mundo, tirados para fora. Então não é que o nome igreja, eclésia, significa que nós temos que sair das quatro paredes e ir para o mundo. Esse não é o sentido original da palavra. O sentido original da palavra é que nós fomos tirados do sistema mundano e que, não muito tempo depois disso, nós cremos que breve Jesus voltará, ele vai nos tirar de forma plena, de forma física e material deste mundo. E aí nós alcançaremos o sentido pleno da palavra eclésia, e aí se cumprirá essa vocação celestial. Nós somos salvos, é aquilo que nós dizemos, somos salvos, mas não fomos salvos. Somos salvos do mundo, somos salvos do sistema mundano, essa vocação celestial chegou até nós, fomos salvos, mas ainda nós não fomos tirados do mundo, e cremos que isso não vai demorar. No versículo 6, o autor diz: Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos firme e a ousadia e a exultação da esperança. O escritor faz um paralelo, nos mostrando que Jesus é superior a Moisés. Do versículo 1 ao versículo 6, nós vemos esse paralelo. Isso faz um contraste entre Moisés e Cristo. Moisés foi grande, a sua missão era de grande importância, aplicável a toda a casa de Deus, transcendendo a sua própria geração. Porém, Cristo deve ser visto como alguém superior, muito superior a Moisés. Em hipótese alguma, Moisés pode ser visto como rival de Cristo. Antes, Moisés entendeu que era servo de Cristo, servo do Machia ou do Messias que viria. Então não tem essa rivalidade. O que o autor aos Hebreus não está dizendo que há uma rivalidade entre os anjos e Jesus, eles lá na eternidade, lá no céu, seja onde for, fica brigando. Não, eu sou maior, não é isso. Cada um tem o seu papel. Todavia, o papel, o propósito, o projeto de Cristo é superior a qualquer outro projeto. Porque o que Moisés fez, Jesus mesmo, o próprio Jesus, sendo Deus, poderia levantar outra pessoa no lugar de Moisés. O papel dos anjos, seja lá querubim, serafim, seja o que for que ele seja, Jesus poderia criar outro ser para fazer o que eles faziam e o que eles fazem, mas o papel de Cristo só ele poderia fazer, que era vir ao mundo e dar a sua vida em favor
da humanidade. E do versículo 7 ao 19, nesses versículos vemos o autor enfatizar o perigo de duvidar da palavra por causa da dureza do coração. Ele faz um paralelo com o livro de Êxodo, onde o povo, por incredulidade, não entra na Canaã prometida. Assim também somos nós. Se não nos apegarmos firmemente às palavras de Deus e formos incrédulos e desobedientes, correremos o risco de sermos desaprovados como o povo hebreu foi. Eu vou ler esses versículos e logo após eu vou dar voz e vez para o comentarista Wiersbe, que eu acho muito interessante o que ele diz a respeito dessa sessão. Versículo 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim. E eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos. Aqui agora o versículo 12, o escritor aos Hebreus. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afasta do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias. É o que nós estamos fazendo, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Versículo 16. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, e contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Wiersbe, um comentarista da Bíblia, ele diz, em primeiro lugar, devemos compreender que se trata, comentando essa sessão, do versículo 7 ao versículo 19, do terceiro capítulo da Carta aos Hebreus. Devemos compreender que se trata de lições espirituais relacionadas à geografia das experiências de Israel. A escravidão do povo hebreu no Egito ilustra a escravidão do pecador neste mundo, fazendo um paralelo. A escravidão do povo hebreu no Egito e a escravidão do homem hoje, no tempo da igreja, do pecador no mundo. Assim como os hebreus foram libertos do Egito pelo sangue dos cordeiros e o poder de Deus, também o pecador que crê em Jesus Cristo é liberto da escravidão do pecado. E aí ele está fazendo uma alusão a quando passaram sangue nas portas lá e a morte não entrou, né? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, cuja morte e ressurreição tornam o nosso livramento do pecado uma realidade. Não era da vontade de Deus que o povo de Israel permanecesse no Egito, nem no deserto. Seu desejo era que o povo entrasse na herança gloriosa da terra de Canaã. Não era do desejo de Deus que o povo primeiramente fosse escravizado e depois que fosse tirado do Egito, permanecesse 40 anos no deserto. Mas quando Israel chegou à fronteira da herança, acabou adiando sua entrada, pois duvidou da promessa de Deus. Isso está lá em Números 13, e versículo 14. Não é possível, lá em Números 13 está dizendo, lamentaram-se os 10 espias e o povo. É possível sim, com a ajuda de Deus, disseram Moisés, Josué e Caleb. Ou seja, os líderes confiavam, mas o povo estava duvidando que eles pudessem entrar na terra prometida. Em vez de progredir na fé, o povo retrocedeu e se tornou mais incrédulo, e por isso perdeu a herança e morreu no deserto. Foi somente a nova geração que tomou posse da terra e entrou em seu descanso.
O que Canaã representa para nós cristãos hoje? Uma pergunta. Representa nossa herança espiritual em Cristo. Infelizmente, isso aqui é muito importante que ele destacou. Infelizmente, alguns hinos e corinhos usam Canaã como um retrato do céu. Uma vez que Canaã foi um lugar de batalhas e até mesmo de derrotas, não se trata de uma ilustração muito apropriada do céu. Israel teve de cruzar o rio pela fé, uma imagem do cristão ao morrer para si mesmo e para o mundo, está lá em Romanos 6, e de tomar posse da sua herança pela fé. Precisaram dar um passo de fé e se apropriar da promessa da mesma forma que o cristão de hoje deve fazer. Então, o comentarista, a respeito do versículo 7 ao versículo 19 de Hebreus, ele está dizendo o seguinte: olha, assim como não foi da vontade de Deus que o povo fosse escravizado, e logo por 430 anos, vale a pena ressaltar, e logo após passasse 40 anos no deserto, não é do desejo de Deus que essas pessoas perecem no mundo afora. Todavia, quando elas são alcançadas pela graça, Deus direciona a palavra, chama, e elas de certa forma aceitam essa palavra, não é legal que elas sejam incrédulas à voz de Deus. Porque, por mais que nós, e aí ele faz um paralelo com a Canaã, com alguns hinos que dizem que a Canaã fala do céu. Só que nós não podemos entender dessa forma, porque na Canaã teve disputa por terra, teve briga, teve, enfim, muitas outras coisas que não caracteriza o céu, o eterno lar de paz e gozo que nós viveremos. Sendo assim, agora que nós temos a promessa, eu tenho a promessa de uma vida eterna. Você que está me escutando tem a promessa de vida eterna. Mas enquanto não alcançamos essa promessa, não no sentido de merecer, mas no sentido literal, de entendermos que não chegamos ainda ao céu, mas que estamos a caminho dele, é o que o comentarista está dizendo, o autor. Nós somos salvos, mas ainda não fomos tirados do mundo. Nesse percurso daqui para o mundo, assim como foi no percurso da saída do Egito, a terra de Canaã, não é legal que duvidemos das promessas de Deus. Porque se duvidarmos, logo nós vamos cair e perecer e não entrar no descanso que Deus quer que entramos. É isso que ele está enfatizando. Então, fica isso para a nossa reflexão. Se hoje ouvir a voz de Deus ou a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ser crente, seja crente, meu irmão, e que Deus te abençoe.